Em uma noite escura e sem lua, os pilotos não tinham referências visuais para lhes dizer que estavam caindo. Ficou determinado que, com uma leve batida, um piloto automático fora desligado. Então, antes do acidente, isso não fazia parte do seu treinamento? Um diretor de treinamento da Eastern Airlines acaba revelando que antes do acidente de Everglades, nunca havia sido dito aos pilotos que uma batida no piloto automático poderia desligá-lo. O NTSB chega a uma grave conclusão. A causa do acidente fora erro do piloto. A tripulação estava distraída. Ela havia tratado de forma equivocada o sofisticado sistema de automação do avião e não havia sido devidamente treinada. O acidente do voo 401 da Eastern foi um acidente importantíssimo na história da segurança da aviação. E não soubemos disso por cerca de 10 ou 15 anos, no sentido da importância que aquilo realmente nos trouxera. No que diz respeito a voltar nossa atenção para o fato de que nosso comportamento na cabine era não só incorreto, mas perigoso. Os investigadores também descobrem algo desalentador. Quando o conjunto de luzes indicadoras do trem de pouso do nariz é examinado, descobre-se que uma lâmpada está queimada. Vá em frente e tire daí. O trem de pouso do voo 401 estava travado. O avião poderia ter aterrissado. A única peça do avião que falhara fora uma lâmpada de $12. O legado completo do voo 401 levaria anos para ser esclarecido. Ele acabaria alterando a maneira como os pilotos são treinados e como os acidentes são investigados. Mas antes, a história do voo 401 da Eastern Airlines sofreria uma estranha reviravolta. Que se refere ao NTSB, a investigação do voo 401 da Eastern Airlines está concluída. Várias recomendações foram estabelecidas a fim de evitar acidentes semelhantes. Elas incluem novas normas, instruindo os controladores de tráfego aéreo para que alertem os pilotos quando estiverem muito próximos do solo. Mas, 4 anos depois, ficou claro que havia uma lição maior a ser aprendida com o voo 401 da Eastern Airlines. Em 1977, dois 747 colidiram em uma pista em Tenerife, nas Ilhas Canárias. Foi o desastre de avião com o maior número de mortes de todos os tempos. E nos preparando para decolar. Certo, aguarde para a decolagem, eu chamo vocês. Estamos prontos para decolar, pista liberada. Aquele acidente foi causado por uma série de falhas de comunicação na cabine. Ele não deixou a pista. O que você está dizendo? O Pan American não deixou a pista. É claro. Os investigadores estabelecem que 70% dos acidentes foram provocados por erros dos pilotos. Nesses dois acidentes, o de Tenerife e o do voo 401, o que se vê são tripulações dedicadas a fazerem um bom trabalho, mas sem se dar conta de que são seres humanos. Sem levar isso em conta, tudo pode dar errado se não reconhecemos como o ser humano falha. No final da década de 70, a NASA começa a explorar uma nova ciência comportamental, com o objetivo de diminuir os erros de pilotos. Gerenciando o comportamento observado padrão. Estabelecendo padrões. Chama-se Gerenciamento de Recursos da Tripulação, ou CRM. O gerenciamento de recursos da tripulação simplesmente significa que não vamos ter um piloto liderando e todos os demais o seguindo. Significa que o comandante tem de ser um líder e ouvir e interagir com seus subordinados. E os membros subordinados da tripulação precisam se fazer ouvir. Décadas depois, o voo 401 faz parte dos cursos de aviação no mundo todo, como exemplo de gerenciamento falho dos recursos da tripulação. O problema é que não ensinamos a Bob Lofty, ou Stock Steele, ou a qualquer um naquela época, que quando alguma coisa vai mal, a primeira responsabilidade do comandante é manter o controle da aeronave. Ou ele faz isso ou delega isso a alguém. Estamos a 2000. Quer que eu pilote, Bob? Em que frequência mesmo ele nos queria, Bert? 1286. Vou falar com ele. No voo 401, o comandante Lofty não esclareceu quem deveria estar fazendo o quê. Em vez disso, todos os 3 membros da tripulação trabalharam no mesmo problema. Bob, pode mexer um pouco na lâmpada? Você tem que girar um pouquinho e empurrar a lâmpada.
Uma vez que o copiloto estava pilotando o avião e o comandante da poltrona esquerda comandava, já havia algo errado. Está bem acima daquela vermelha, não está? Eu não consigo alcançá-la daqui. E havia um quadrante de luz que o comandante não conseguia alcançar e que o copiloto conseguia, mas era o copiloto quem estava pilotando o avião. Havia tudo para um grande problema e adivinhe, sistematicamente nunca os ensinamos o que fazer. Hoje o CRM também treina as tripulações para não se intimidarem pelo humor de um membro da tripulação. Você tem um lenço ou alguma coisa que possa me ajudar com isso aqui? Qualquer coisa que possa me ajudar. Desça e veja se aquele maldito trem... Isso não sai, Bob. Se quem está na liderança está tendo problemas, nesse caso com a lâmpada... tudo bem. Você colocou de lado, então. E está realmente irritado com isso. E o copiloto agora deixou o problema pior. O copiloto não vai ficar satisfeito consigo mesmo com isso. Não sei o que está prendendo aquela porcaria ali dentro. Don Ripple não vai ficar satisfeito por ter descido para tentar solucionar o problema, não ter conseguido ver nada e agora ter de subir e relatar isso. Eu não consigo ver. E são todos tensos. Não está alinhado? Eu não consigo ver. E quando se tem uma tripulação nesse estado de tensão, não é hora de se voltar para o comandante e dizer: você não devia ter feito aquilo. Mas isso faz parte da evolução, do que a segurança no ar aprendeu e do que tem sido capaz de ensinar a tantas outras indústrias. O legado duradouro do voo 401 foi a distribuição de tarefas específicas na cabine. O resultado são menos acidentes. Houve também fatos muito mais bizarros a partir do acidente. Durante algum tempo, a tripulação do voo 401 parecia estar assombrando outros voos da Eastern Airlines. Durante algum tempo depois do acidente, tripulações e passageiros relataram ter visto aparições vívidas da tripulação do voo 401. Muitas das visões de fantasmas foram em aviões que tinham peças recuperadas do voo 401. As histórias de fantasmas se espalharam rapidamente. Um livro dedicado inteiramente àquelas histórias sugeria que os fantasmas estavam ali para proteger os passageiros e a tripulação de futuros infortúnios. A reação oficial na Eastern Airlines em relação a essas histórias de fantasmas foi de negação absoluta das histórias em público e reservadamente um certo pânico. Há tantas visões de fantasmas que a Eastern Airlines acaba retirando as partes recuperadas do voo 401 de todos os outros aviões. Nenhum dos sobreviventes do acidente irá se esquecer do horror que testemunhou em Everglades aquela noite. E 35 anos depois de sua terrível experiência, muitos deles voltaram ao pântano para finalmente reconhecer os esforços heróicos de Bob Marks. Estamos aqui hoje para reconhecer os heróis e agradecê-los. Muitos dos que sobreviveram porque Robert Marks estava lá com seu barco. Ele os viu se afogando e decidiu que o que poderia fazer era salvar aqueles que conseguisse salvar. Robert Marks é o tipo de pessoa que eu espero que todos nós pudéssemos ser se fôssemos confrontados com aquele tipo de situação. Ele precisou de uma coragem especial para fazer o que fez. Ele foi um dos verdadeiros heróis naquele acidente.